Salve, salve, rapaziada, é isso? É igual o Flow lá. E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você tá vendo esse podcast aqui, esse videocast, né? O podcast hoje. A gente já falou podcast para algumas pessoas e as pessoas literalmente acharam que era somente áudio. Somente E áudio. aí depois se frustraram porque era vídeo também. Ainda bem que você já veio sabendo que era vídeo. Então estamos aqui com uma celebridade, isso mesmo, celebridade aqui no mundo da propriedade intelectual e inovação, Alisson Altino. É isso mesmo? É isso Pronunciei aí, certo? é isso aí. Não te chamei de Aline. Não, é a Alisson mesmo. Então, cara, estamos aqui com ela. Ela é especialista em propriedade intelectual e inovação na Silvia Schutz. É isso? É isso aí. O Thiago Schutz já gravou um episódio com a gente, provavelmente já foi no ar aí. Vocês podem acompanhar, ou vai estar aqui nesse cantinho aqui, ó, nesse quadradinho aqui que alguém vai colocar aqui depois. E é isso aí. Antes de mais nada, peço que você curte, compartilhe, manda para as pessoas aí de inovação que queiram conhecer e se aprofundar mais sobre propriedade intelectual especificamente, que é o que nós vamos, é o tema que nós vamos abordar aqui, né? Propriedade intelectual na nova economia. Ó, acho que vai dar um bom assunto aí. Mas antes de começar aqui, queria que a Alisson se apresentasse, falasse um pouco da história dela, de onde ela veio. Eu já vi pelo sotaque que não é do Brasil. É isso aí. Bom dia, muito obrigada pelo convite, Ítalo. Na verdade, eu sou do Uruguai, sou natural do Uruguai. Todo mundo me chama de Ali, pode me chamar de Ali. Vou chamar de Ali agora. Sou natural do Uruguai, do sul do Uruguai, quase assim no limite de Colônia e Soriano, mas eu nasci em Soriano, mas bem próximo ali de Colônia do Sacramento, que todo mundo conhece. Sou de uma família ligada ao agro, inclusive até hoje a minha família trabalha com a parte da pecuária, então sou ligada ao agronegócio. Sou a quarta geração, assim, desde meus bisavós imigrantes. Uma pausa. As carnes do Uruguai são as melhores carnes de churrasco. Já tô avisando. Temos um vegetariano aqui, mas cara, eu já comia carne do Uruguai é garantida. Meu Deus, é muito bom. Inclusive a marca Uruguai Natural é uma marca já consolidada para todos os produtos que são produzidos no país, todas as commodities. Uruguai Natural é uma marca já registrada do país, utilizada pelo governo, né, para promoção das exportações e para promover os investimentos. Uruguai Natural. Então, Uruguai Natural? Natural. Aí isso promove marcas, assim, a marca incorporada à carne, aos laticínios, a todos os grãos, toda essa forma de produzir, né? Todas essas commodities que o país exporta. Mas a carne é uma delas, né? Orgânica e sem pastagem natural, né? É outra forma de criar. Então, assim, a minha família, eu cresci no interior do interior, tá? Sou de uma cidade bem pequena e ligada ao agro, tá? Realmente, assim, nossa família não teve esse vínculo com a cidade grande porque era o que fazia assim, tipo, a próxima geração ia ficar ali trabalhando com agro, pecuária, agricultura. E nossa, assim, eu e o resto dos meus primos fomos os primeiros que fomos para a cidade grande fazer outra coisa que não era ligada ao agro. Cidade grande, engraçado. Cidade grande, tipo Montevideo, a cidade grande, que é a capital do país. Metade da população mora no interior, a outra metade mora em Montevideo. Assim, somos 3,5 milhões. 3,5 milhões dentro de Montevideo? Não, o país todo. O país inteiro? O país inteiro. É um país bem pequeno. É menor, a área é menor que Rio Grande do Sul. Cara. É bem pequeno. Eu acho que o estado de Goiás deve ter mais pessoas do que no Uruguai. Santa Catarina tem mais do dobro. Mas também, no Brasil é um país meio que continental, né? É bem grande. Os estados aí tem grande. Praticamente o tamanho de um país, né? É isso aí. Não, é bem grande. Então, depois, assim, morei em Montevideo, eu fiz um secretariado bilíngue, estudei num universitário bilíngue, morei na cidade grande, casei super cedo e fui para o norte do país, saí do sul do país, fui para o norte, a fronteira aberta com Brasil e Uruguai, Santana do Livramento Rivera, e ali convivi fiquei morando ali quase 18 anos.
Então, nessa fronteira que eu comecei a interagir com o país, né? Aí eu fiz letras, trabalhei como professora de línguas, inglês e espanhol, quase 15 anos. Escolas internacionais, enfim, na parte de educação. E durante 8, 9 anos também trabalhei no judiciário, fui funcionária pública do judiciário, e aí me apaixonei pelo direito. Então, eu digo, eu gostaria muito de ser advogada. É por isso que está na Silvia Mas aí, claro, eu trabalhava no Uruguai, eu era funcionária do judiciário do Uruguai. Então, eu poderia estudar direito e exercer no Uruguai. Mas aí saí, decidi largar meu cargo público e fui estudar direito em Livramento. Estudar para vestibular primeiro, né? Porque eu não sabia nada assim sobre história, literatura, português, enfim. Passei no vestibular e comecei a fazer direito. Fiz direito e apaixonada sempre pelo direito internacional, né? Na fronteira você lida com esses dois ordenamentos jurídicos, conflitos, todo tipo de crimes, moedas, comércio internacional. E já no primeiro semestre eu já sabia que queria isso aí, direito internacional. E depois de formada, a ideia era vir para Floripa, para continuar. Já formada, a sua ideia já era vir para cá? Para aqui, eu omiti uma parte, assim, uma pequena parte, que é a parte familiar, obviamente, que eu casei, tive 4 filhos. A gente estava falando sobre eles agora. Isso. E essa parte aí dos filhos, os filhos já estavam prontos, praticamente 3 deles, para entrar na faculdade, então Floripa era uma boa opção, né? Para estudar e trabalhar aqui. Então, eu cheguei em Floripa há 10 anos, quase 10 anos que eu moro aqui, para continuar meu aperfeiçoamento e trabalhando nessa área internacional. E aqui tenho trabalhado sempre com estrangeiros, pessoa física, pessoa jurídica, investidores estrangeiros que vêm para investir aqui, abrir empresa e obter o visto, e solucionando problemas vinculados ao direito internacional. E aí tu vai perguntar como a propriedade intelectual entrou na minha vida. Como que isso como entrou isso chegou, no teu assim, dia a dia? Há 6 anos atrás, fui convidada para trabalhar numa consultoria internacional dentro de um parque tecnológico, o Parque Alfa, onde fica a incubadora Celta. E nessa consultoria, justamente as pessoas que lideravam a consultoria trabalhavam com startups e organizavam as missões de internacionalização dessas startups para diferentes pontos, as missões da Amprotec, que a Amprotec faz com a Apex e com o Sebrae. Então, eu participava do processo desde a seleção das empresas, que eram do país todo, né? A preparação com mentorias, as missões, que eram apenas de 5 dias, e o follow-up. Então, era o processo inteiro, né? E aí, dentro dessas mentorias, trabalhando com contratos internacionais, com essas empresas, percebi que as empresas não possuíam, assim, as startups não lidavam muito bem com essa parte de API. Não protegiam suas patentes, assim, suas marcas, não tinha registro, sabe? Não se preocupavam com a API. E fiquei intrigada, e a partir dali surgiu um case, assim, um cliente que precisava justamente de registro de marca, porque queria se internacionalizar. E não tinha trabalhado com isso aí, comecei a me vincular com o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E o diretor daqui, da regional do INPI, que me disse, olha, tem um mestrado aqui na UFSC relacionado à API, acho que casaria muito bem com tua área internacional, você iria gostar, você tem perfil. E aí entrei, tá? E unia a parte internacional com a parte da API, e acho que deu muito certo, assim, casa muito bem, e assim, para fomentar a inovação, sabe? Inovação na veia. Eu tenho uma pergunta que na tua fala ali, você falou que as startups, as empresas, elas não se preocupavam, né? Com a propriedade PI, só para ficar claro que é propriedade intelectual. Mas, na tua opinião, por que você acha que as empresas, as startups, não se preocupavam
com a propriedade intelectual? Alguma coisa cultural ou alguma coisa mais relacionada à falta de conhecimento mesmo do valor que o intelecto, né? Essa propriedade intelectual tem, entendeu? No negócio. Sim. Na verdade, não é um problema apenas da startup. Boa. Esse problema da consciência sobre o registro e da proteção da propriedade intelectual de todos os ativos não é um problema apenas da startup. Agora estou na fase final do meu mestrado, falta pouco aí para terminar esse ano, se Deus quiser, e meu tema é esse aí, a proteção da API das startups que se internacionalizam. E não é um problema isolado da startup, é das empresas e não é apenas o país, é um problema da América Latina. Se você compara números, por exemplo, no mundo, anualmente tem mais de quase 6 milhões de patentes depositadas no mundo. Brasil deposita apenas 30 mil patentes. Tá? Que diferença, hein? É uma grande diferença. Um país que tem quase 15 milhões de habitantes. 30 mil patentes. Quais são esses países que depositam patentes? Obviamente que Estados Unidos lidera, China em segundo lugar, a Alemanha, ou seja, Europa, Ásia e Estados Unidos. A América Latina não tem essa consciência sobre proteção de ativos, seja marcas, patentes, software, topografia de circuito, integrado, essas coisas. Está faltando ainda, sabe? Mas por que esse ponto que eu queria chegar. Por que você acha que falta essa consciência no Brasil e nos países da América Latina com relação à propriedade intelectual? Olha, os fatores são diversos, mas, primeiro, como tu disse, falta de conhecimento, falta de... E esse conhecimento, eu não falo de conhecimento técnico, eu digo conhecimento sobre todas as possibilidades que a propriedade intelectual te proporciona. E não necessariamente você vai ter que registrar, não precisa que você registre tudo, tá? Porque tem outras formas de proteger, talvez não sejam por registro. Por exemplo, a Coca-Cola, até o dia de hoje, é segredo industrial. E é uma forma de proteção que não é formal, mas eles usam o segredo industrial como uma estratégia para gerir sua API. Então, na América Latina está faltando, primeiro, conhecimento sobre as oportunidades, as possibilidades, as estratégias da gestão da API e também sobre o procedimento. Mas, assim, eu gostaria de destacar que o INPE, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, não sou promotor do INPE nem nada, mas eles estão fazendo um trabalho muito bom, tá? Eles modernizaram muito o procedimento, assim, incentivando que os empreendedores conheçam sobre o procedimento e corram atrás e, sabe, façam tudo através do processo digital, ou seja, você faz tudo através de um sistema que é rápido, que é simples, que não é muito complicado. Eles estão fomentando isso aí. Ainda não está democratizado, ainda não é uma coisa muito abrangente, mas está funcionando. Inclusive, os prazos se encurtaram muito, tá? Tanto para patentes quanto para marcas, software, para tudo está muito mais... Eu falo que eu empreendo, eu sou um empreendedor, já tive 5 empresas, já 4 delas já não deu certo, uma deu certo, tem uma outra aí também que tá andando, tá dando certo. E para mim o registro, eu não sei se tem a ver também, aí falta um pouco mais de conhecimento, mas por exemplo, tudo que é relacionado a registrar é uma dor de cabeça para mim. Mas tu falando de quê? Marca, de registro patente? de marca, registro de código, por exemplo. Do código? Código. Mas demora 10 dias no máximo. Pois é, aí é que tá. É esse que eu queria entrar, né? De tipo... Como que é esse processo de propriedade intelectual? Na verdade, eu vou fazer uma pergunta anterior, que é... O que é de possibilidade que pode ser feito dentro da empresa para fazer uma propriedade intelectual, para registrar essa propriedade intelectual? Que tipo de materiais? Que não é um material físico, né?
Mas que tipo de coisas, vou colocar assim... De estratégias, você diz? Não, que tipo de coisas que é possível, passíveis de fazer o registro? Tá. Assim, primeiro que nada, assim, uma empresa deveria sentar e organizar organizar a casa para saber o que ela tem de PI. Tá? Normalmente a pessoa quando pensa em PI, vai pensar em marca. Tá? A primeira coisa que pensa é marca. A primeira coisa é marca. Foi o que eu pensei. Foi o que eu pensei. Uhum. Marca, depois talvez se patente. Só uma dúvida. Assim. Marca é PI? É PI. Ah, é PI. Ok. Marca, depois outra coisa que as pessoas normalmente conhecem é patente, tá? E software, né? Programa de computador e acabou. Pra mim é isso daí, acabou. É isso daí ou eu tô errado? Não, tem mais. Tem mais. Então, é isso que eu quero saber. Cara, tem topografia de circuito integrado, tem cultivares, falamos de programa de computador, falamos de conhecimentos tradicionais, por exemplo, a cultura açoriana. Tá? Tudo que é referente às rendeiras, todas as tradições de Floripa, isso seriam conhecimentos tradicionais. Passíveis de fazer uma propriedade intelectual. De proteção também. Interessante. Tá? Então, tem diferentes campos, diferentes propriedades intelectuais que acontecem dentro de uma empresa tradicional, dentro de uma empresa da nova economia, ou dentro de um empreendimento de um artesão, ou de um produtor rural. Tá? Que trabalha com agricultura e tu pode proteger, tá? Só que marcas é o mais tradicional, né? Os direitos autorais todo mundo sabe, isso é PI também, tá? Seja de uma música, de um livro, enfim, tudo que é criado relacionado à arte. Então tem muitas variantes, muitas possibilidades. Só que as empresas primeiramente deveriam sentar e ver o que eu tenho que é PI. O que eu já tenho que talvez pense só na marca. Tá, e como que a empresa chega nesse pensamento assim, do que é PI e o que não é PI? Tem que sentar e aí sim vai precisar uma assessoria para saber, como se fosse uma espécie de auditoria, tá? Que tu contrata o contador para colocar a casa em ordem, para saber o que você tem no haver, no deve, o que sabe, ativos e passivos, tá? Então você com uma assessoria você vai saber o que você tem dentro da empresa, quais são os teus ativos, tá? Eu sou uma empresa de software, tá? Então obviamente eu vou ter programa de computador, porque é meu ganha-pão. Mas talvez tu tenha patentes também. Pode ser um software embarcado, tá? Tu desenvolveu o software, mas tu embarcou, ou seja, tu tem um hardware, isso seria um software embarcado. Aí tu vai proteger o software como programa de computador e o hardware como patente. Isso seria um software embarcado, tá? Então tu vai ter duas propriedades intelectuais. Na nova economia, se fala muito de centrar no usuário, né, em quem está utilizando ali mesmo, quem está botando a mão no bolso e pagando, né, aquele serviço ou aquele produto. Eu tenho uma teoria de que todo produto é, no final, um serviço, né? Ele serve para algo, né, para te proporcionar algo que é um serviço. Mas isso aí é um papo para outro podcast. E as empresas, né, as grandes empresas aí Tudo certo aí? E as grandes empresas, né, mais tradicionais, que já estão estabelecidas no mercado, que estão entrando dentro da nova economia, o foco delas é criar tecnologia proprietária, que eles chamam, né? Essa tecnologia proprietária, ela é passível de proteção intelectual. Tá, tu pode dizer assim, dependendo da tecnologia. Se é uma tecnologia que tu tem como registrar, talvez tu não precise registrar, mas tu tem que proteger. Tá? Tem formas de proteção que são formais, que são essas que a gente conversa normalmente relacionadas ao INPE, né? Registro ou depósito, a patente se deposita, não se registra, tá? Patente se deposita e não se registra. Claro, o registro, você vai ter um certificado, que vai dizer que a patente é tua, mas você diz depósito de patente. Tá. Se fala... Tem porque a palavra é diferente. É diferente a palavra, o termo. Mas tu deposita uma patente e tu registra uma marca, tá? Tu vai ter um documento que vai comprovar que a propriedade é tua, tá? E a partir dali, tu vai negociar com isso ali. Tu vai licenciar, que é alugar, né? Licenciar e alugar a tua API. Tu vai licenciar um programa de computador, tu vai licenciar a tua marca, tu vai licenciar a tua patente.
Tu pode fazer um contrato de cessão, tu vai vender. Cessão de direito. Cessão, claro, tu vendeu, é vender. Cessão é vender. Cisão, tu pode, quando, por exemplo, uma companhia compra outra companhia, tu tem que saber o que você está comprando relacionado ao API. Tá? Quantos ativos você está comprando? Você está comprando, hoje em dia tem praticamente 10% de ativos tangíveis e 90% é EPI. Mas na década de 80 era o contrário. Se inverteu essa proporção. 90 eram tangíveis e 10 era API. Não é há tanto tempo atrás. Então, hoje é o contrário. Hoje é 90-10. PI é o mais valioso que tem uma empresa hoje. Tá? Os ativos da PI. Aí vem ao encontro de uma pergunta que eu tenho aqui. Que é... Qual que é o verdadeiro valor que você falou, né? Primeiro que você falou lá atrás que no Brasil é pouco, né? É pouco essa quantidade de depósitos e registros no Brasil comparado com o restante do mundo. Isso. E você falou também que hoje 90% é EPI e 10% é o tangível, né? O que é material, a mesa, né? Computador, Isso. Enfim. E, querendo ou não, estamos falando de muitas empresas hoje no Brasil que valem milhões, bilhões. Se elas soubessem e registrassem e depositassem todas as propriedades, talvez esse valor até se multiplicaria muito mais, né? Claro. Agora, qual que é o valor que a propriedade intelectual tem dentro de uma empresa mesmo? Ela, não sei se você já chegou a participar de alguma aquisição assim, mas existe diferença de uma empresa que tem muitos depósitos e uma empresa que tem poucos depósitos, ou os depósitos básicos ali, com relação ao valor de mercado dela? Sim, o valuation, tu diz. Isso, valuation. Assim, quando você faz essa auditoria, tá, e você coloca na mesa, assim, tudo que você tem, tá? Eu tenho tantas marcas, tantas patentes, tantos programas de computador, inclusive a carteira de clientes também é EPI, tá? Você não vai registrar, mas você pode proteger. Know-how também, EPI. O que é? Know-how. Know-how. EPI. Tipo, as franquias trabalham muito com contrato de know-how, né? Então, você coloca, bom, eu tenho tudo isso aqui, seja uma empresa tradicional ou uma empresa tecnológica, tá? Eles sabem, tá? Conseguem identificar todos os ativos que eles têm. A partir dali, você vai passar para a etapa seguinte para saber, bom, desses ativos aqui, quais estão protegidos? Seja formal ou informalmente, né? Não formalmente. Ou seja, quais têm registro ou depósito de patente ou registro de programa de computador, quais que eu não posso registrar ou proteger por patente, eu, por exemplo, uso o segredo industrial, tá? Para proteger. Quais estão protegidos? A partir dali, vamos supor que todos estão protegidos, tá? Você tem todos os seus ativos identificados e estão todos protegidos. Então, passa para a etapa seguinte. Quanto vale? Tá? Então, antes de saber o valuation, claro, o valuation, antes do valuation, para saber quanto vale, você tem que saber se foi protegido, quanto tempo eu vou usufruir dessa API. Vamos supor, se a patente vai durar, a proteção dura 20 anos, tá protegida, mas aí na auditoria aparece que a patente vai expirar ano que vem. Então, o valuation dessa patente não vai ser igual hoje, porque aí você vai conseguir explorar mais um ano. Talvez ficam ainda 15 pela frente, então o valuation vai mudar, vai aumentar. Mas, enfim, tu me perguntava como você calcula, como você faz o valuation dessa API. Tem mais de 60 métodos diferentes para fazer valuation de API. Não é uma coisa muito simples, mas os mais usados são 3 ou 4 métodos. Um dos mais usados é o FCD, que é o fluxo de caixa descontado, que é o método que é usado mais pelos contadores. Tá? Esse é o que você fala para avaliação da empresa. Da API. Da API? Da API.
para valuation Fluxo DPI. de caixa descontado? FCD. Que legal. Tem Eu achava que era só para empresas. É, claro, não, isso são métodos, normalmente são da contabilidade, que são trazidos para o cálculo da API. Aí entram várias variáveis, tipo, o tempo que essa API vai ficar vigente, assim, ou seja, que eu tenho para usufruir, tem determinadas variáveis. Se eu vou ceder, se eu vou licenciar, ou seja, assim, você vai precisar um auxílio de um contador, trabalhando junto com o advogado e com os gestores da empresa para chegar nesse valuation, tá? Não é uma coisa assim instantânea, realmente bastante complexo. Enfim, e quando você já tem todo esse panorama, o que você tem, o registro, o tempo de duração desses direitos e o valuation, ali sim você consegue ter um panorama de construir o valuation da sua empresa. Porque se a sua empresa é 90% EPI e 10% são tangíveis, você sabe, com essa auditoria, com esses números que você obteve, você sabe mais ou menos quanto a sua empresa vale. Sim, sim. Então, a partir dali, você tem... Porque você não vai tirar um valuation da cabeça, tipo... Como você vai negociar a sua empresa se você nem sabe quantos ativos você tem? Isso é bem complicado, né? Porque... Como você falou, no Brasil ainda não, esses depósitos não é tão habitual, né? A não ser as marcas, né? Tirando as marcas. E 90% EPI, cara, eu acho que as empresas não sabem os valores delas. Não, assim, o valuation eu chuto dizer isso. Muitas vezes o valuation é muito controverso e é subjetivo, né? É por isso que tem muitas discussões de valuation nessa... Agora eu tô começando a entender do tipo... Como você chega será nesse que vale valor? mesmo? Tipo, as dúvidas, né, da grande maioria dos investidores será que essa empresa vale isso mesmo? E se eu tenho, né, essa comprovação de PI, do que eu tenho, que ó, tudo que... Eu tenho isso aqui. Isso aqui é de PI, ó. Isso é meu. Isso aqui é Isso meu e tem valor de mercado. Vale Esse tanto, é o valor. Por entendeu? isso que eu tô te falando que a minha empresa é tanto. Legal, isso não somente para as startups, mas até mesmo para as empresas estabelecidas, né? Uma empresa tradicional, qualquer tipo de empreendimento, a partir do momento que identificou tudo que ela tem e fez esse trabalho assim gradativo até chegar no valor de cada uma e olha, o valor total dá tanto, ela tem fundamentos para sentar com tem fundamentos, sabe? É uma coisa sólida para conseguir negociar. Não tem como rebater que você não tem. Está aqui, olha aqui, esse é o número de registro, a patente está válida por tanto tempo, a marca já foi protegida, você vai usufruir por tanto tempo. E se a empresa não tem? Qual que é o risco que ela está correndo? E se não tem, como ela vai negociar? Por exemplo, eu vou negociar contigo um ativo, eu vou ou licenciar ou vender uma coisa que eu não tenho? É complicado, né? Então... Porque a prova de que você tem mesmo aquilo é só quando você aplica propriedade intelectual, né? Quando ou você faz tem, algum tipo, sim, quando você protegeu e você tem a titularidade desses direitos. Tá? É teu. Eu não vou vender celular para você se não é meu. Eu vou te mostrar, eu já comprei, é usado, mas eu tenho a nota fiscal, é meu, está no meu nome. Aí eu vendo. Então, quando você não consegue proteger da forma... formal, vale a redundância, né? Porque não tem como fazer um registro ou depósito de patente, no caso, você pode proteger de outras formas, mas você tem uma proteção não formal também. Tá. E quais são os riscos de, tipo, não fiz propriedade intelectual? Que riscos a empresa está correndo se ela não fez isso? Se ela não protegeu. Tipo, ela não protegeu. Ela tem, mas ela não protegeu de nenhuma forma. Nem da forma formal, nem da não formal. Não protegeu. Então, obviamente, se essa empresa opera dentro do país, os riscos dentro e fora do país vão ser, tipo, praticamente os mesmos. Se você não tem prova da titularidade, você não vai conseguir explorar esses direitos. Ou seja, até pode explorar, mas não vai ter, tipo, uma base legal para fazer isso. Você vai ficar de mãos amarradas para licenciar, para ceder, sabe? Para realmente lucrar com essa API. E amanhã vai vir outra pessoa, por exemplo, que ficou sabendo, não sei, vocês têm essa marca, não sei, uma marca X aqui, tá? Você está usando essa marca há 2 anos, tá? Tem o domínio, tá? Usa a marca, tem toda a parte de branding feita, maravilhosa, só que você não gastou um dinheirão investiu isso. Não sei quanto, sabe? A marca, o público já reconhece, já registrou. Não registrou.
mas está usando. Amanhã vem um usurpador, um aproveitador e registra. Vai lá, Registra a registra marca. e tudo aquilo que você investiu... Tá, ele registrou. Ou talvez essa marca não poderia ser registrada porque essa marca já existe. Não está sendo usada, mas já existe. Vamos supor que a marca, não sei, caderno, tá? Eu registrei há, não sei, 5 anos atrás. Não estou usando, mas é minha, tá? E você está usando, mas essa marca não está no mercado. E você acha que tem essa marca, está usando, investiu em branding, em tudo. Daqui a pouco eu vou te notificar, putz, Ítalo, essa marca é minha, você não pode usufruir mais, porque eu tenho aqui certificado de registro. E se você continuar usando, e você não sabia. Só que por que você não sabia? Porque você não fez uma pesquisa prévia. Tá? A pessoa vai, cria, tá? Cria o que for, e não procura, não faz um estudo, uma pesquisa prévia para ver se essa marca já existe, ou marca, ou se essa patente, essa invenção já existe, e desenvolveu, começou a usar, e não poderia nem ter começado a usar, porque essa marca ou essa patente já existe. Então, não vai poder registrar, porque já existe, já está registrada nessa classe, nessa categoria, então ali morreu o direito. Então, você tem que recolher tudo que você já tem, tá? E começar do zero. E como esse tem inúmeros cases. Tem um colega que é empreendedor, não é daqui, de outra cidade, ele tem vários empreendimentos, tá? E fez esse procedimento. Tá? Quando ele me liga, ele já tinha 2 empreendimentos montados há mais de ano funcionando, a marca, domínio, toda a parte de branding, camisetas, enfim, investiu muito dinheiro. Foi notificado por uma empresa de São Paulo. Que não podia usar. Não, essa marca é minha, olha aqui. Ele não fez pesquisa, tive que retirar tudo. A multa diária era R$5.000. Retirou tudo em 3 dias. E aí, criar uma nova marca. Então, eu digo, peraí, antes de você criar mais alguma coisa, deixa eu fazer uma pesquisa de viabilidade dessa marca, para você não sofrer outra vez a mesma coisa. Tá? Então, fiz um estudo de viabilidade. Digo, olha, essa marca... Me passa 5 marcas que você tem na cabeça. Tá, essa não, essa não, essa não, essa não, essa já existe dentro dessa categoria. Não. Mas essa aqui não existe. Tu pode... Mas assim, se você vai fazer todo o branding, iniciar do zero, já vamos iniciar com o registro. Para não ter o problema outra vez. Então, isso acontece assim muito. Imagina. Inclusive, eu acho que eu estou passando por isso. Claro, assim, a pesquisa, o estudo de viabilidade, primeiro, esse é o primeiro passo. Para a marca, para a patente, para tudo. E depois que você já sabe que você pode usar essa marca, que essa patente realmente vai ter viabilidade, vai conseguir ser depositada, e você vai ter esses direitos, aí sim vem a segunda etapa da auditoria para saber o que você tem, por quanto tempo você vai ter esses direitos e quanto vale. E aí sim você negocia para vender a sua empresa, ou para captar investimento, enfim, para o que for. Legal. E tem várias coisas que é passíveis de registro, né? De colocar isso de uma forma formal e de uma forma não formal. Para os nossos telespectadores, eu sempre quis falar essa palavra, nossos seguidores aí que estão acompanhando o podcast, quais são as formas formais de registro e quais são as formas não formais de você proteger, mas não de uma forma formal, mas que ela se torne protegida? Olha, as mais comuns são as formais, tá? Essas que o INPE proporciona. Tá? Registro de marca, registro de programa de computador, registro de cultivar, depósito de patente, depósito de topografia circuito integrado, enfim. Topografia circuito integrado. Depois eu vou explicar o que é isso aí. Então, tem várias. Essas seriam as formais. Todos aqueles procedimentos que têm um processo administrativo, ou seja, que eu vou juntar documentos para comprovar que eu criei, que eu desenvolvi essa API, para depois de comprovado, eu vou ter um documento que diz, olha, Ítalo é o titular dessa patente, número tal, por tanto tempo, vou pagar as taxas, tá, e eu vou usufruir desses direitos. Os não formais são aqueles
por exemplo, uma carteira de clientes. Você não pode registrar uma carteira de clientes, nem depositar, mas você pode proteger com sigilo. Tá? Por exemplo, um NDA, que toda empresa startup usa, é um método não formal de proteção. Tá? NDA. Interessante. Tá? Então, segredo industrial. Muitas grandes multinacionais, empresas assim super importantes, usam mais o segredo. Para elas vale mais a pena manter essa tecnologia em segredo industrial do que proteger formalmente. Por quê? Porque a proteção formal vai durar por um tempo limitado. O segredo não. Por que a Coca-Cola até hoje mantém a fórmula da Coca-Cola em segredo industrial? Porque isso não vai expirar. Se o segredo não vazar, está super protegido, isso passa. Se fosse uma patente, essa fórmula química fosse uma patente, já teria expirado, estaria em domínio público. Então, muitas empresas optam por usar o segredo industrial como... Mas o segredo industrial, como que eu consigo aplicar esse segredo industrial dentro de uma empresa de tecnologia, por exemplo, de base tecnológica? De segredo industrial é mais aplicada a patente mesmo. Mais a patente. Mais a patente mesmo. Tipo, uma marca você não vai ter em segredo industrial, não tem como, porque a marca justamente está feita para ser para visibilidade. Mas é muito aplicado, o segredo é mais aplicado na parte na indústria tecnológica, por exemplo, da química, da física. Vou te dar um exemplo aqui, pegando aquele gancho ali das tecnologias proprietárias, né? Das empresas ali que estão sendo inseridas na nova economia. Se essa tecnologia proprietária, por exemplo, a lógica e o algoritmo do Google de fazer buscas, por exemplo. Esse código ou esse algoritmo, ele é passível de ser um segredo industrial? Tu diz inteligência artificial? A inteligência que está por trás ali. Não, a inteligência artificial tu não vai registrar esses algoritmos, tu não vai registrar de uma forma formal, né? Não tem método formal, tá? O que você registra formalmente são aquele código hash. O hash, sim. O hash, tá? O hash é o código que você registra para um programa de computador, mas os algoritmos você não vai registrar. O segredo industrial, só para eu ficar... Sim. É que eu tô querendo entender mesmo. O segredo industrial é a própria empresa que organiza isso. Eu descobri a fórmula, não sei, da água, tá? Eu inventei, eu sou um químico, não sei, engenheiro químico, eu descobri, não sei, a da pureza, não sei qual que é. Tudo bem, eu descobri, eu não quero proteger por patente, tá? Que seria o método convencional, né? Sim. E eu vou guardar esse segredo, eu vou determinar que você e o Maicon, vocês dois vão ser os... um contrato. Claro, vocês vão ser as pessoas que vão guardar esse segredo industrial na cabeça de vocês, tá? Ou em um lugar determinado, sabe? É quase um tesouro, sabe? E depois, acho que a Coca-Cola tem 3 pessoas no mundo que tem esse segredo, tá? Que isso é passado, sabe? Para a seguinte geração, mas é guardado a 7 chaves mesmo. Então, você vai ter que determinar uma estratégia de como vai funcionar o segredo industrial dentro da sua empresa. Quais as pessoas, se vai ser uma é difícil, né? Porque se essa pessoa acontecer alguma coisa ou morrer, acabou o segredo. Acabou o segredo. Morreu o segredo junto. Então, você vai determinar quais as pessoas, como vai funcionar essa estratégia, sabe? Para que não vaze essa informação, para que essa pessoa não viole, assim, isso que foi pactuado. Mas funciona. Mas juridicamente é feito algum tipo de material para... Claro, você faz um documento, obviamente. Normalmente as pessoas que trabalham com segredo industrial são pessoas ligadas, não necessariamente são funcionários de empresas, colaboradores de empresas, são pessoas relacionadas founders. Claro. Porque imagina, é o mais valioso que você tem na empresa, você não pode perder, pode arriscar. Sim, sim. E trazendo para esse mundo de hoje, né? Tem muitos algoritmos aí sendo construídos e feitos que vale talvez até mais do que um segredo da Coca-Cola. Hoje as marcas tem bastante informação, se tu puxar ali depois no Google,
Marcas, assim, as marcas mais valiosas do mundo. O que acontece? Muitas vezes as empresas, as grandes empresas que já têm um portfólio de marcas importante, vão engolindo as outras, as concorrentes. A estratégia dessas empresas é comprar as marcas das concorrentes para elas dominar o mercado. Seja na indústria automobilística, na indústria de alimentos. Por isso que é tudo do mesmo grupo, praticamente. Porque é do né? mesmo Se for grupo, olhar, porque é uma estratégia de gestão de ativos. Tá? Então, vou comprar uma indústria que é minha concorrente, ainda que seja menor, e vou engolindo, ou vou mantendo essa concorrência, vai ser eu controlo a concorrência. Por quê? Porque eu comprei a marca é minha, eu sei, se amanhã eu quero que essa marca soma do mercado, é minha. Eu não vou depender de um terceiro. E outra coisa que acontece muito, por exemplo, quando tu me mencionou do registro, eu tenho uma marca, eu obviamente vou fazer eu desejaria ter essa marca, faço um estudo de viabilidade, registrei minha, mas é minha aqui. Os direitos da propriedade intelectual são territoriais. É outro grande assim mito, uma grande crença de que depois que eu registrei é minha no mundo inteiro. No mundo inteiro. Não, é aqui. Aí você tem que registrar em todos os Então, lugares. assim, aqui eu tenho a marca Alisson, tá? É minha. Eu tenho registro, todos os direitos, licencio, eu posso vender, faço tudo o que eu quiser com a minha marca. Mas amanhã eu quero ir para Colômbia, tá? Vou levar a Alisson para Colômbia, tá? E aí faço o quê? Vou lá, começo a negociar, começo a vender, mas a marca já está na Colômbia, tá? E aí estou infringindo os direitos de um terceiro na Colômbia, porque essa marca eu não poderia registrar na Colômbia porque já existe. E faço o quê? E aí, o que você faz? O que eu faço? Eu posso licenciar a marca Alisson na Colômbia, tá? Por quê? Porque eu posso... ou faço um acordo, tipo, tudo bem, fazemos uma parceria, tá? Fazemos uma parceria, ou licencio a marca, ou entro com uma marca diferente. Posso entrar meu produto, só que vou entrar com... Tu nunca viu um produto que aqui se chama de um alimento, que aqui tem um nome X. Tu vai para outro país e muda o nome? Sim, já vi. E por isso, porque eles não conseguem entrar nesse mercado com o mesmo produto, porque essa marca já está registrada. Interessante. Então, aí por isso que muda o nome. E nos alimentos isso é bem comum. Você vai no mercado imagina, tem muitos alimentos, né? Mas, por exemplo, tem startups, né? Empresas também gigantes aí. Elas normalmente são empresas que atuam em vários países, né? Como que funciona esse processo de propriedade intelectual? Como que funciona o trabalho de uma pessoa que vai fazer essa propriedade intelectual, não só no país do Brasil, mas em outros países também? Existe, tipo, cada país tem o seu INPE? Sim, cada país tem seu INPE. Hoje, assim, depois da Segunda Guerra, surgiram muitos acordos internacionais relacionados à propriedade intelectual. Depois da Segunda Guerra? Sim, antes da Primeira Guerra existiam um ou dois, mas se massificou, assim, se democratizou o uso da propriedade intelectual internacionalmente e surgiram muitos acordos relacionados a marcas, patentes, a indicações geográficas, enfim. Graças a isso, você consegue proteger sua API em diferentes países do mundo que são signatários do acordo, tá? Países que realmente são membros desse acordo, tá? Dependendo da API, um número de países. Para marcas tem um número X, para patentes um número X, para indicações geográficas um número X. Então, não necessariamente você vai conseguir proteger, porque esse país onde você está querendo se internacionalizar não tem acordo. Não tem um acordo internacional. Mas, normalmente, os países, assim, os países com que o Brasil opera, normalmente eles têm acordos internacionais na área. Mas não é uma coisa automática. Tá? O acordo não me garantiza que eu vou conseguir proteger. Então, primeiro você vai ter que saber se nesse país fazer esse estudo, essa pesquisa de viabilidade para ver se você consegue realmente proteger. E se você consegue, se essa marca ou essa patente realmente tem viabilidade, você vai entrar com um procedimento nacional que depois passa para uma fase internacional. Tá? Normalmente são usadas 2, 3 línguas, ou pode ser depositado uma patente um em inglês, um em espanhol, ou, às vezes você escolhe o português aqui, mas depois tem que traduzir quando chegar no país que você escolheu.
E tem, claro, tem uma duração, dependendo, se for uma patente, vai durar no mínimo talvez 36, 48 meses, tá? Para entrar na fase internacional, tá? Tem uma fase nacional e uma fase internacional. Mas hoje você consegue, sim. Hoje, registrando no INPE, fazendo esse depósito no INPE, com o Acordo Internacional do Brasil, hoje a gente estaria protegido em quantos países? Não, se você entrou no INPE, se você registrou aqui, você está protegido aqui. Só aqui? Só aqui. Mesmo com um acordo, mesmo com um acordo internacional? O acordo o que permite o acordo? Permite que você consiga entrar em outro país e iniciar o processo de registro em outro país. Entendi. Mas primeiro você tem que proteger aqui. Tipo, eu protegi a marca aqui, eu vou querer levar a minha marca para os Estados Unidos. Tá? O Brasil tem acordo de protocolos de Madrid, que é o Acordo Internacional sobre Marcas. Tem, tudo bem. Então, se tem, eu vou iniciar esse processo nos Estados Unidos. Eu posso escolher 10 países. É só uma porta de entrada. O acordo é só uma porta de entrada. Cada país vai ter seu processo específico. Cada um mas você faz separadamente. Se eu não registrei aqui, eu não vou ter nem como iniciar o processo no outro país. Mas sempre lembrando, o processo os direitos são territoriais. Tá? Que isso é outro problema. Assim, uma falha. As startups são empresas que, obviamente, já parece que nascem globalizadas. Tá? Tem esse acesso, essa conexão com o mundo, com os outros ecossistemas. Acho que está no DNA dessas empresas. Tá? Inclusive, tem um tipo de startups que já nasce, que são as Born Globals. Elas já nascem para internacionalizar. Já nasce preparada para ser internacional. Ela não nasceu para ficar limitada no território onde ela está. Ela nasceu para voar. Então, essas empresas, por ter esse DNA de internacional, tem ainda que cuidar mais essa parte da API, tá? Porque é necessário justamente para fazer esse processo bem feito e para não chegar num outro país sem nenhum tipo de proteção e ter seus direitos já queimados já na largada, sabe? Porque você foi com a tecnologia, abriu o jogo para aquele comprador, você não tem registro nesse país e a pessoa de má fé, foi lá e primeiro que você. Registrou, copiou a tecnologia. E você não tem como se defender. Ou tem outras situações que você vai com a tecnologia para conseguir um comprador ou negociar esse tipo de ativo, ou um produto, enfim. E esse produto já existe nesse país. E você está violando o direito de um terceiro. E aí você voltou para casa sem dinheiro, sem negócio e com um processo nas costas. Então, assim, não é uma coisa... Assim, há muitas oportunidades, só que você tem que seguir um procedimento, sabe, etapas para você conseguir ter sucesso e não ter imprevistos no caminho. Perfeito. E olhando para as empresas tradicionais, né? Elas, como eles querem e estão fazendo isso, né? Criando tecnologia proprietária, normalmente essas tecnologias proprietárias têm tudo ali customizado para aquele negócio em específico, né? E aquilo, querendo ou não, é uma propriedade, né? Acaba sendo uma propriedade que a pessoa pode ir lá e fazer o registro. Ok. A proteção, né? Além do registro, existem outras formas de proteção que você falou, que é o segredo lá de segredo industrial, pode ser NDA, fazer várias outras formas, né, de fazer essa proteção. Como que essas empresas ou os diretores de inovação, diretores de tecnologia podem fazer, se não tiver protegido, podem fazer, ou onde é que eles conseguem buscar informação para que eles tenham mais conhecimento, além desse episódio aqui do podcast, com relação à propriedade intelectual. Onde que tem informações disponíveis do passo a passo, da dificuldade, valores, inclusive, para essa propriedade. O INPE, cada país tem seu INPE. Tá? Então, se você primeiro vai começar por proteger aqui, se a empresa é daqui, vai começar aqui. Então, se você
vai até o site do INPE, você tem todas as informações, são públicas, como funciona o procedimento, informação sobre marcas, sobre patentes. Claro, não é uma coisa para um leigo talvez fazer, enfim, mas você vai saber quais os requisitos, quais os valores, aparecem todas as tabelas, Já as tem taxas, isso tudo lá no INPE? tudo no INPE. No site do INPE consta tudo. Tem muito material, tem cursos gratuitos que o INPE disponibiliza para empreendedores, tá? Que você consegue se inscrever na academia, eles têm uma academia, tá? Uma academia do INPE. Academia do INPE. Legal. Que é online, e você consegue fazer cursos de curta duração, inclusive a WIPO, ou a OMP, né? É a Organização Mundial da API. A OMP também tem é como se fosse uma rede global de todos os INPEs do mundo. E nessa rede global você tem todas as legislações internacionais aplicadas à API, tá? Todos os acordos e tudo. Então, através essa OMP também tem uma academia e-learning, tá? Você consegue fazer cursos específicos até do nível de mestrado, doutorado, dentro da área de API. O INPE também tem uma academia que vai de cursos para empreendedores, até cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Tá? Obviamente, mestrado e doutorado você tem que se mudar para o Rio, né? Porque são presenciais. Tá? Mas você consegue aprender sobre EPI. Se você gosta do assunto, você consegue fazer vários cursos, que são inclusive muitos gratuitos e são ótimos para empreendedores. Eles estão procurando conscientizar os empreendedores, micro e médios empreendedores, sobre a importância da API e mudar esse jogo, sabe? Mudar esses números. Porque esses números que eu falei para você de 30 mil depósitos são apenas de patentes. As marcas não têm essa disparidade tão grande. Mas imagina 30 mil e são quase 6 milhões de depósitos no ano, sendo que 3 países estão liderando. O Brasil não tem nem 1% de depósito das patentes. E se você vai internamente esses 30 mil, dentro do país, quem deposita patentes hoje? 80% são as universidades que estão depositando patentes. São as ICTs públicas. Então, assim, por quê? Porque há um desconhecimento quanto ao processo de patente. O processo de patente, a patente, ela é somente em produto físico ou produto digital também é passível de patente? E que tipo de produto digital você diz? No aplicativo, plataforma? Patentes é mais de produtos físicos ou químicos. Por exemplo, você consegue fazer uma patente, inclusive, de micro-organismos não transgênicos. Tá? Consegue depositar essa patente. Sim. Mas a parte digital, dependendo, por exemplo, aplicativo ou tudo que é hardware, é patente, né? Hardware sim, software não. Sim, software, programa de computador, como eu digo, é registro. E é simples, esse é um dos mais simples e rápidos de serem feitos. Só que cada modificação que você faz no seu programa, você tem que registrar. É tipo uma nova versão, né? Mas não é muito caro e é rápido. Mas isso daí talvez seja um problema dessa parte de considerar, por exemplo, esse negócio do algoritmo. Sim. Porque o algoritmo é uma forma digital que você tirou da tua cabeça, pensou aquilo dali, desenvolveu aquilo dali, que eu vou fazer a mesma coisa do copo, né? Tipo, eu pensei em um copo, pensei em como eu vou produzir ele, como que ele vai armazenar algum líquido aqui dentro, e fiz lá o depósito de patente. Na minha opinião, eu acho que deveria existir depósito de patente para coisas lógicas, do tipo pra que eu tirei para algoritmos, entendeu? Sim. Porque a grande maioria desses produtos de tecnologia que fazem diferença no mercado são os algoritmos. O que diferencia o Google do Yahoo lá é o algoritmo de busca. Sim. O que diferencia o Facebook de outras redes sociais é o algoritmo deles também de mostrar ali a timeline, entendeu? Esses algoritmos, na minha cabeça, é como se fosse um produto físico, só que no digital, entendeu? Aí eu acho que deveria ter uma patente para aquilo. Tem uma lei, dentro das legislações relacionadas à API, tem a lei de propriedade industrial, tem lei específica de software, tem lei específica para marcas, para patentes.
tá? Mas tem o que a lei dentro do nosso território permite e não permite proteger. Então, temos restrições quanto a algumas coisas que você não vai conseguir proteger. Por exemplo, micro-organismos. Aqui conseguimos registrar quando não são transgênicos. Se são transgênicos, aqui não conseguimos, mas em outros países a legislação é diferente. Se é diferente, você vai conseguir. Então, o que acontece? Aqui eu não consigo registrar isso, mas se eu vou fazer uma negociação, uma parceria ou lidar com esse API em outro território, eu nem vou esquentar a cabeça, não vou proteger aqui, já vou diretamente e protejo nesse outro país que eu vou negociar. Tá? Eu faço uma parceria e 50-50. Tipo, a patente fica 50 para mim, 50 para você. Então, não é assim sair registrando tudo. Não é que, assim, não estou fazendo uma apologia ao não registro, tá? Sou a favor de proteger a API, seja formalmente ou com esses outros métodos, tá? Mas você tem que saber quando você tem que proteger, porque talvez essa marca que você tem ali, ou essa patente, não tenha viabilidade, sabe, comercial depois. Você não vai lucrar, talvez não vá para frente. Então, por que você não vai registrar tudo? Criou 50 marcas. Talvez dessas 50, 5 vão vingar, tá? Então, essas 5 que você vê viabilidade econômica, você vai proteger. Você protege tá? elas. Mesma coisa com patentes. Quantas inovações são criadas, desenvolvidas todos os dias? Muitas. Mas as pessoas não vão proteger. Essas empresas que se dedicam a P&D, pesquisa, desenvolvimento, inovação, fazem isso o tempo inteiro. Desenvolvem o tempo inteiro, criam patentes de inovação, modelos de utilidade, assim, mas eles sabem, avaliam o que vai ser registrado e o que não. Legal. E se, por exemplo, sei lá, foi criado algum tipo de produto, algum tipo de algoritmo, por exemplo, que resolve um problema muito forte da sociedade, que existe aquelas quebras de patente, né? Sim. Como que funciona essa parte de quebra de patente? Quebra de patente... O que pode ser passível de uma quebra de patente? Assim, tem o que determina a legislação. Quando se tratar, por exemplo... Agora, vamos voltar ao tema da Covid, tá? As vacinas e tudo. Sim. O que aconteceu? Teve muita polêmica com relação às vacinas, porque vários países estavam brigando pela tecnologia, né? Sim. E ver quem é que descobria primeiro e a vacina, quem registrava primeiro. E a polêmica surgiu porque quando há uma situação emergencial, uma pandemia que está dizimando a população, nessas situações deveria ter acontecido uma quebra de patente, ou seja, nem registrar a patente dessas vacinas e deixarem aberto, assim, domínio público, para que todos os países se beneficiarem com essas tecnologias e não lucrar com isso. Não foi o que aconteceu. Mas nessas situações assim, quando, por exemplo, você desenvolveu uma tecnologia que cura, não sei, o câncer de pulmão, tá? Só um comprimido cura o câncer de pulmão. Se realmente amanhã tivermos uma epidemia de câncer de pulmão, sim, uma epidemia não, mas assim, sabe, nosso país fica realmente exposto a esse tipo de doença, o governo pode pedir a quebra temporária da tua patente para beneficiar, tipo... quebrou a patente não é temporário, né? Claro, não, assim, quebrar, digo, para beneficiar, porque tem uma situação de saúde pública, né? Saúde pública. Então, aquilo que impacta diretamente a sociedade... Isso seria uma dos motivos. Dos motivos seria Existem esse. outros motivos? Tem outros. Aí, de cabeça, eu não vou... Mas tem 3 ou 4, assim, que pode ser temporária ou pode ser definitiva. Essa abertura dessa patente. Inclusive, às vezes, o governo pode pagar temporariamente para usar esses direitos. A patente. Essa patente. Mas com a Covid teve muita polêmica relacionada às vacinas e aos medicamentos, né? Aos fármacos. Imagina, porque realmente quem descobriu ficou bilionário aí, né? Sim. Bilionários. A indústria farmacêutica é uma das mais beneficiadas. E as que mais patentes depositam é a indústria farmacêutica. Eles estão pesquisando direto, né?
Totalmente. E muitas coisas eles descobrem, estudando um outro problema, descobrem a solução de um outro problema terceiro. Sim, inclusive os químicos, assim, os medicamentos, que a indústria farmacêutica lucra mais com um medicamento usado para aquilo que não foi desenvolvido. Ou seja, eu desenvolvi aspirina para dor de cabeça. Que é o lance do Viagra, né? Viagra, eles falam do claro. Viagra. Então, eu descobri essa droga que é para dor de cabeça. Mas os efeitos colaterais, tá? Que são 50, eles pesquisam mais os efeitos colaterais, porque com isso eles conseguem, talvez, se beneficiar ou melhorar outro tipo de problema. E eles lucram mais licenciando para isso que para dor de cabeça. Para dor de cabeça, O lance do Viagra, para quem não sabe, o Viagra, aí eu não sei muito bem, mas ele estava sendo pesquisado para problema no coração, né? Não lembro o Viagra. Acho que era taquicardia, alguma coisa nesse sentido. Sim. E aí eles descobriram que o efeito colateral era a ereção. Né? O Rivotril. Rivotril foi a mesma coisa. Rivotril foi a mesma coisa. Rivotril foi uma droga desenvolvida para epilepsia. E acho que ninguém usa para epilepsia o Rivotril, mas é para isso. A droga é para isso. E foi depois utilizada como um benzodepaneio, não sei qual é o nome químico, que é para ansiolítico, um ansiolítico. Todo mundo hoje, quem usa remédio de tarja preta, o Rivotril é um ansiolítico. Pois é, esse eu não sabia. Rivotril, sim. Legal. Quanto tempo, hein, Michael? Já vamos caminhando pro fim. E a gente tem uma perguntinha aqui, que ela é a pergunta do milhão que a gente fala. Tá bem. Que a gente faz para todos os convidados a mesma pergunta. Eu acho que você já deve saber qual é. Você estava aqui no episódio do Thiago. Que é, se você tivesse uma única chance, no estalar de dedos, mudar uma única coisa em todas as empresas do mundo, o que tu mudaria? E o porquê? O que eu mudaria? Eu colocaria em prática, mas em prática, se para valer, a meritocracia de ideias. Meritocracia de ideias. Eu assisti um vídeo de um cara de um fundo de investimento dos Estados Unidos, ele se chama Ray Dalio. Ele tem um vídeo que é uma TED Talk, uma dessas... Uma TED. Uma TED, TED Talks, assim, fantástica, tá? E ele ali traz esse conceito de meritocracia de ideias. Todo mundo sabe que a meritocracia convencional substituiu assim, a ideia das castas, né? Meritocracia, todo mundo viveu e aprendeu o que era meritocracia. Só que ele traz o conceito de meritocracia de ideias na prática. E ele desenvolveu um sistema onde ele aplica dentro da empresa e ele coloca assim, todo mundo traz uma situação, problema, e ele deixa que todos os colaboradores, não tem, tipo, eu sou o dono da empresa e você é o estagiário, todo mundo tem direito a expressar e colocar o que pensa para resolver esse assunto, tá? Eles trabalham nesse processo de tomada de decisões, tá? Mas ele usa a técnica da... como é que ele chama? De sinceridade. É uma franqueza, assim... sinceridade quase extrema? Extrema, tá? Então, ninguém tem medo de expor o que pensa. Então, eu colocaria a meritocracia de ideias na prática em todas as organizações, em todas as empresas, sejam tradicionais ou não tradicionais, sem ter medo de ofender ninguém. Sabe? Todo mundo para pensar e a partir dali construir realmente um bom processo de tomada de decisões para que vença a melhor ideia. Não interessa se a ideia surgiu do estagiário ou do colaborador. Sem influência, no caso. Sim, sem influência. Isso aí, para mim, seria fantástico. Mudaria. A gente, como fala, às vezes as melhores ideias saem de onde que a gente não imagina que vai sair, né? Isso. Isso, para mim, acho que mudaria completamente o rumo de qualquer tipo de organização, seja empresa de qualquer tipo ou
até uma empresa pública, enfim. Sabe, todo mundo para pensar e para discutir de forma franca. Boa. Porra, topzera o papo. Sobre propriedade intelectual, mas esse último aí eu acho que cabe um assunto só para isso. Porque realmente isso aí eu acredito que seja um fator que, se as empresas todas se ligassem, a inovação ia acontecer muito orgânico dentro das empresas, né? Exato. De qualquer E tem várias formas de inovação, permeia em vários ambientes, assim, mas hoje as startups têm grandes oportunidades de aprender em contato com outros ecossistemas. Que já estão vinculados, já estão conectados. Então, estão liderando aí. É isso daí. É isso aí, galera. Então, quero agradecer a Ali por ter aceitado esse convite, vindo conversar com a gente aqui. Trouxe essa aula aí sobre propriedade intelectual. Seja bem-vinda novamente quando quiser. A gente vai fazer novos convites aí, principalmente para falar sobre esse outro assunto aí. Eu gostei. Muito obrigada. E é isso aí, galera. Se vocês curtiram, curtam, compartilhem. Faz um comentário aí falando dúvidas com relação à propriedade intelectual que eu mando para a Ali e ela responde pra gente. Quer deixar seus arrobas? Muito obrigada, primeiro, Ítalo. Um prazer estar aqui. Temas realmente me apaixonam. No Instagram estou com Ali Altino. E não, só uso o Instagram, Twitter, não uso. LinkedIn. Tá? LinkedIn também, Alisson Altino. Alisson Altino. Alisson sem ser com 2 S, viu, bem gente? simples, o econômico. A versão econômica. Alisson econômico. Beleza? Um abraço, galera. Até mais.